Ei, você, por que me provocas desse jeito? Você quer dar aquele like no canal, não quer? Você quer seguir? Você quer se inscrever? Porque você fica aqui, vindo no meu canal? Você quer chamar minha atenção? Por que você quer ser vista? Imitações de Joe à parte. Recentemente, a Netflix lançou a 4ª temporada de You, que foi dividida em 2 partes. O que eu, honestamente, não entendi muito o motivo. Talvez tenha sido para manter o público falando sobre a série por mais tempo, devido, inclusive, ao sucesso de outros canais, né, outros streamings, terem voltado a lançar um episódio por semana. Então, HBO com The Last of Us, Game of Thrones, ela tem essa questão de lançar um episódio por semana, o Apple TV com algumas séries também, de lançar o episódio por semana, e isso faz as pessoas continuar falando da sua série toda a semana, diferente de quando a gente assiste a série em uma sentada só, a gente vai falar ali naquela semana e depois vai morrer. Então, talvez seja para buscar um pouco essa estratégia de ter a série em alta por maior tempo, mas eu achei que em questão de história não fez muita diferença ser separado. Não achei que a primeira parte acabou assim de um jeito que, claro, acabou, mas assim que, nossa senhora, foi essencial ter essa pausa. Então eu acredito que talvez seja mesmo mais uma jogada de manter a série em alta. Bom, vamos lá. Talvez eu tome um pouquinho de hate nesse vídeo. Afinal, assim, gente, eu não sou a maior fã do Joe. Inclusive, talvez eu seja uma grande hater do Joe, inclusive. Desde a primeira temporada, eu confesso que eu torço pra ele se ferrar. E muitas coisas na série, em geral, me incomodam, em especial nessa temporada. Até por tá mais fresquinha na mente, porque eu assisti recentemente. E eu vou, digamos que, listá-las pra vocês. E no fim do vídeo, vocês comentam pra mim se vocês concordam com as coisas que eu falei, ou com alguma das coisas que eu falei, ou se eu sou louca mesmo por não gostar. E a primeira coisa que mais me incomoda em toda a série é que, assim, é isso. Eu não consigo torcer pro Joe. Eu não consigo me conectar com o personagem. E eu sei que ele é, de fato, um personagem desprezível. Inclusive, o ator disse que a gente não tem que romantizar o personagem e, uau, endeusar ele, porque o que ele faz é errado. Mas, gente, vamos ser sincera. Pelo amor de Deus, né? A gente já torceu pra cada personagem com caráter duvidoso, ou até mesmo, assim, 100% declarado como vilão. E a gente conseguia, né, gostar, torcer, mesmo sabendo que aquilo tava muito errado, a gente torcia pro errado. Mas eu não consigo fazer isso pelo Joe, eu não consigo me conectar com ele. E eu não consigo, assim, inclusive ver um motivo que justifique o que ele faz, ou que ganhe minha simpatia de alguma forma. Do tipo assim, ai, tá bom, o que ele faz é errado, mas... ai, olha lá, né, a infância, olha lá, não sei o que lá, olha lá o que aconteceu em tal momento. Nada ali me justifica, apesar de sim, ele ter tido uma história com a mãe dele, com o pai dele, mas ainda assim, pra mim, não, sabe, não gruda, não vai. Não adianta. E assim, sem contar que ele é a pessoa mais emocionada que eu conheço. Se você dá um bom dia pra ele na rua, ele já vai achar que você tá lá querendo provocar ele, querendo chamar a atenção dele e vai te tornar a próxima vítima dele. E assim, gata, aí você tá ferrada. E também tem o fato, que eu acho que também é essencial pra eu não gostar dele, é o fato de ele se vitimizar muito o tempo todo. Então ele mata alguém, ai, a culpa não é dele. A culpa é da pessoa que tava provocando. Ai, a culpa é da pessoa que não entendeu o que eu queria. Ou a culpa é da pessoa porque ela está manipulando o grande ser que eu estou obcecado no momento. Então, assim, ele sempre tira o dele da reta. Ele não assume o que ele faz, ele acha de verdade que ele é bonzinho, de que, nossa, como eu sou o último romântico, eu fiz isso por amor. Como assim você não aceita que isso é um grande gesto? É um absurdo você não estar agradecida e se sentindo, uau, por eu ter feito isso por você, olha essa prova, eu não sou um vilão. Everything I have done for you. Então, eu acho que é principalmente isso, assim, que me incomoda nele. Ele é muito isentão e eu não gosto de pessoas isentonas na minha vida em geral. Então, é isso. Você fez merda, cara, assume sua merda, entendeu? Eu vou gostar muito mais de você se você for honesto. Então, se ele matasse, eu matei, porque essa menina tava me enchendo o saco, entendeu? Ela tava empatando aqui, matei mesmo. Pronto. Eu ia achar muito melhor do que esse papinho mole dele de, ai, meu Deus, eu sou incompreendido, O segundo ponto que também me incomoda é como tudo vem fácil
pra ele. É quase que uma versão de Emily em Paris. Se você assistiu Emily em Paris, talvez você saiba o que eu estou dizendo. É a mesma coisa pra ela, assim, tudo é muito fácil. Ela se muda pra um país e ela faz amizades incríveis. E ela começa a trabalhar num lugar incrível, super chique. E aí ela... Todo lugar que ela vai, ela encontra uma pessoa essencial pra um trabalho novo e tudo flui. Gente, vida real. A gente sabe que a gente tem que pelejar muito pelas coisas, sabe? As coisas não funcionam assim. E eu sinto muito isso com o Joe também, principalmente nessa temporada. Ele sempre tá ali, no lugar certo, na hora certa, do lado da pessoa certa pra ouvir a conversa certa, pra ele desvendar uma coisa que ele tá pensando, ou a pessoa certa pra ele chegar ali e aquela pessoa desabafar com você e ele conseguir o que ele quer. Então, é isso, ele tá sempre no momento em que as coisas estão acontecendo. E eu entendo que sim, muitas coisas ele manipula pra que aconteça, né? Então, muitas coisas ele faz pra ele conseguir o que ele quer. Ele tem esse poder de persuasão. Mas assim, num geral, tudo cai muito no colo dele. E isso tira um pouco da veracidade das coisas, sabe? Porque é isso, fica muito fantasioso. É muito difícil você ter tanta sorte assim o tempo todo. Então, principalmente em questão das mortes, assim. Todas as mortes que aconteceram nessa temporada foi muito fácil. Ele matou essas pessoas muito fácil. Ele ocultou o cadáver dessas pessoas de uma forma muito fácil. Não teve um BOzinho, uma pessoa pra chegar ali quase na hora. Ou uma ocultação que não ficou tão boa e tava rolando a possibilidade de descobrirem, ou sei lá, alguém que tava desconfiando dele. Claro, teve a questão da Nadia, mas assim, sabe, parece que nas outras temporadas eles estavam o tempo todo prestes a se ferrar e a gente criava uma tensão. E nessa não, parecia que tava muito fácil pra ele ali. Então, isso me incomodou um pouco. E é isso, tira um pouco da emoção também, né? Você não fica assim, ai meu Deus, será que vão pegar ele? Será que agora vão descobrir? Ai meu Deus, fulano tá chegando ali, vai dar tempo de ver alguma coisa. Claro que também não era o foco dessa temporada, acredito eu isso, mas faz parte, né? Eu acredito que traz um negocinho a mais ali, né? Um charminho, um temperinho, e eu senti falta disso. E o terceiro ponto, que não é possível, gente, é uma coisa assim que, meu, é incrível. O gringo não pode ser tão inocente assim. Eu espero que seja uma coisa assim que eles fazem nos filmes, eles fazem na série, mas quando você chega lá não é verdade. Meu, eles não trancam uma porta. Que é isso? Que confiança, gente. E assim, além de eles não trancarem uma porta, beleza, sei lá é seguro. Eles não acham esquisito, não? Um cara ficar ali te olhando da janela? Gente, o que era aquela... Ela viu o homem lá olhando ela da janela e ela assim... Tudo bem, eu fazia uma cara feia e saía, gata. Eu fechava todas as coisas, não abria minha janela nunca mais. Que palhaçada é essa? Ou também aquele famosíssimo erro, mas esse a gente comente também, né? De assim, mal conhece o boy, já sai se abrindo, conta a vida, conta os problemas. E pronto, se abre, vira BFF e sai abrindo tudo pra ele. E sem contar também um outro ponto, né? Dessas esquisitices em gerais, dos gringos nesse caso. Como... eles também não acham esquisito o fato desse moço tá em todos os lugares o tempo todo. Você piscou, pá, o Joey tá lá. Aí você tá brigando com seu namorado, pá, o Joe tá lá. E pior, ele tá lá com um bonezinho na cabeça, com uma cara de assim, tô invisível, sabe? E isso não é estranho, você tá andando de boa e você tá lá comprando uma fruta, tá o Joe. Você tá lá levando cachorro pra tá o Joe. E às vezes com aquele boné bizarro dele. E assim, não é estranho. E fora que assim, né, ele chegou na tua vida, todo mundo começou a morrer. Nessa temporada, então, o negócio foi, assim, mais na cara ainda do que nas outras. Tipo, todo mundo começou a morrer. E assim, não, a gente não vai desconfiar do cara que acabou de chegar com essa cara esquisitíssima dele. Que me desculpa, gente. Ele tem cara de maníaco do parque, sim. Ele passa essa vibe. E eu fico chocada. Eu fico pensando, gente, nós mulheres somos... Nosso padrão é muito baixo, né? Porque o cara, assim, ele passa aquela vibe mesmo red flag, tipo, cara esquisitíssimo. Mas, pô, ele tá me tratando bem, ele tá me vendo, ele tá me levando pra passear, ele tá sendo romântico. E aí se entrega, né? Nível, assim, baixíssimo. Porque aquele cara, ele é esquisitinho. Ele é esquisito, desculpa, mas ele passa essa vibe muito esquisita. É assim, beleza, que teve ali em alguns momentos em que falaram que ele era o papa rico, porque não sei o quê. Mas assim, não foi algo que foi levado muito em diante, assim. Beleza, aqui, assim, os personagens dessa temporada, assim, foram achados com
perdão se vocês gostaram, eles foram achados meio no lixo, né? Não tinha um que prestava. Nem a Kate, que era a melhorzinha ainda, eu consegui, tipo, gostar muito dela. Todos os personagens, eles eram muito desprezíveis, muito doidos de droga. Nem eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? Então não dá pra exigir um nível muito de coerência deles. Mas ainda assim, pelo amor de Deus, gente, tava meio óbvio. Mas tudo bem. E assim, citando tudo isso, esse povo, a única coisa que eu penso é assim, esse povo não tem mãe? Porque não é possível. Metade das coisas que acontecem nessa série, mesmo nas outras temporadas, não teria acontecido se essa história se passasse no Brasil. Se as portas tivessem trancado, se os personagens fossem desconfiados o tempo todo, se chegasse uma pessoa assim meio louco te olhando da janela, você já fala: ok, querido, você não me aparece mais nessa janela, que senão eu te mato. Entendeu? Então assim, se esses personagens tivessem uma mãe latina, ou se essa história se passasse no Brasil, era assim, começou a série, sobe os créditos e acabou. Então, a única coisa que eu penso é isso. Esses gringos são muito inocentes, porque não é possível. O cara é um red flag ambulante. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, tudo que acontece com ele é um red flag. E a galera tá lá assim: ai, tudo bem, nada de estranho aqui. Se fosse aqui com a gente já baixava a Rochelle e falava: que é isso? Você tá louco? E um quarto ponto é que a série, de certa forma, ela é repetitiva. O que também deixa as coisas meio previsíveis. Então, assim, ele sempre vai pra uma cidade nova ou um ambiente novo. Ele acha uma pessoa pra ficar obcecado e essa pessoa sempre tem uma família problemática. Podre de rica, na maioria das vezes também. E ou tem uma família problemática, tem um daddy issues ali, um mommy issues, ou os amigos são muitos... Na verdade, geralmente é esse o combo. Problemas na família, amigos abusivos e assim, e é isso. Aí essa pessoa tem alguém que é muito próximo, que acaba se tornando alvo do Joe, porque ele se torna uma ameaça pro Joe, e aí o Joe vai lá e mata essa pessoa. A garota, depois de um tempo, descobre, ela resolve abrir o olho e perceber que aquele negócio tá bem esquisito, e ou ela morre porque ela não concorda com aquilo, ou foge, ou então ela se torna a parceira de crime dele e encobre tudo que ele fez. Então, assim, o final da segunda temporada foi muito parecida com o final dessa. Então, na segunda temporada, a Love se mostra, de certa forma, mais louca que ele, ciente de tudo que estava acontecendo, vira a parceira do crime dele, encobre tudo que ele faz, porque ela é podre de rica, e dá uma vida nova pra eles. Então, eles saem de lá e vão viver uma nova vida onde não tem problema nenhum, onde ele é inocente, onde eles são inocentes, e etc, etc. E agora aconteceu a exata mesma coisa com a Kate. Ela foi lá, passou um pano pra ele, encobriu tudo que ele fez, limpou o nominho dele e seguiu. Mas aí eu espero, neste caso, que o final da Kate seja melhor do que o da Love. Na verdade, eu não espero muito não, porque ela também não me agradou muito. Igual o Joe, então se os dois se ferrarem no final, eu confesso que eu não vou me achar muito ruim, não. E o quinto ponto é que as personagens que vêm, de certa forma, pra afrontar o Joe, elas são muito mal aproveitadas. Eu lembro quando eu vi o trailer, agora eu não lembro em qual temporada que foi, acho que foi na segunda também, que a Candace aparece, né, que é uma das ex do Joe, que ele tentou matar e etc, etc. Meu, eu fiquei assim, ansiosíssima. Eu falei, vai ser incrível ver esse embate, lá. Só que assim, ela fez muito barulho, ela causou uns lances, assim, uns desconfortos e etc. Mas ela conheceu o Joe, ela conheceu do que ele é capaz. Porque apesar de eu não curtir muito ele por ele ser meio isentão, meio sons, ele é muito esperto, ele é muito inteligente, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe executar o que ele tá fazendo. E é isso, ele é muito manipulador, mas é assim, ele é muito manipulador. Ele consegue sempre se sair bem das histórias. Então, assim, ela viu principalmente o que ele tinha feito lá na primeira temporada com a Becky. E, assim, era para ela ter sido muito mais esperta do que ela foi e ter tido uma história muito melhor construída do que foi. Então eu achei, assim, que foi muito zoom, foi muita expectativa pra pouco, né, movimento. Assim como a Love, que até hoje, assim, honestamente, eu não consigo superar a morte dessa mulher, gente. Eu não consigo. Eu achei que ela foi tão mal aproveitada, porque assim, ela é uma personagem de um caráter duvidoso que eu consegui torcer. Porque é isso, ela não ficava arrumando desculpas porque ela fazia. Ela não ficava querendo ser a mocinha da história. Ela fazia e pronto, sabe? Tipo, o cara é anti-vacina, pá, ele mereceu. A mulher tá se jogando pro meu marido, pá, eu vou matar, entendeu? E dane-se, e aí a gente se vira. Mas assim, ela não ficava se vitimizando das histórias
cenas dela, então eu conseguia torcer pra ela. E claro, ela teve sim muito destaque, ela teve sim muito tempo de tela, mas ela apresentava uma afronta legal pro Joe, ela trazia às vezes esses choques de realidade pro Joe, e aí ela morreu. Então, assim, eu queria que ela tivesse ficado lá, ou que ela tivesse causado danos muito maiores, digamos assim, no Joe, que ela tivesse desconcertado muito mais ele. Ela parecia mais, assim, um pé no saco do que uma afronta pra ele na terceira temporada. Então eu senti um pouco de falta disso, sabe? E eu, mesmo sabendo que não era possível, né? Eu imaginei que não ia rolar mesmo. No fundo, eu tava com uma esperançazinha, assim, dela voltar nessa temporada viva e, né, ferrar com o Joe de alguma forma. Mas assim, não voltou. E aí, então, essa minha esperança, essa minha expectativa se passa pra Nadia e pra Ellie. Eu também sempre fico esperando ela voltar e ela não voltou até agora. Eu espero que na próxima temporada ela possa voltar e fazer uma boa afronta, assim, uma afronta de qualidade mesmo, pra desconcertar ou pra mudar o rumo dos planos do Joe de fato, né, na próxima temporada. Porque a Nadia também, eu gostei muito dela nessa temporada. Apesar dela ter demorado um pouco, assim, pra acordar, eu achei que ela teve boas escolhas. Ela fez as coisas de formas, assim, inteligente, digamos assim. Mas é isso, no final, de novo, ela ficou lá de escanteio, claro, porque mais uma vez o Joe é muito inteligente, então ele conseguiu virar aquela história, ele conseguiu manipular aquela história, então não tirando o mérito dele. Mas aí ela ficou jogada de escanteio, sabe? Eu fico muito esperando aquele momento em que essas pessoas que sobreviveram e que foram jogadas de escanteio, elas se unam e ferrem o Joe, gente. O cara tá lá, o cara tá no meio, sabe? Ele tá sendo falado, ele... Vamos ferrar ele. Ele não se ajuda também, porque na mesma proporção em que ele é inteligente, ele é burro. Ele é uma pessoa obcecada, entendeu? Então ele faz merda, ele tem um padrão. Então, vamos dar uma de Joe reverso, ir lá observar ele, tirar umas fotos, gravar uns vídeos e dar um jeito de provar que o cara é doido. Então, assim, eu espero que essa afronta possa vir na próxima temporada. Inclusive, não sei, mais uma vez, né, se eu vou sofrer hate ou não. Mas eu esperava que terminasse nessa temporada, inclusive se ele tivesse morrido ali. Apesar de não ter o lance dele pagar pelas coisas dele. Eu sei que ele ia arranjar a gente pra ficar obcecado na prisão. Então, assim, ia ser um fim mesmo. E eu esperei mesmo. No fundo, tava ali torcendo pra que tivesse acabado ali na morte dele. Mas eu espero que... Beleza, foi legal ele também ter ficado, porque eu acho que talvez na próxima temporada eu consiga criar um vínculo maior com ele por conta disso. Naquele momento em que ele se olha lá no reflexo e ele vê o Reese, não sei se é bem assim que fala, mas ele vê ele lá no reflexo e ele se reconhece, eu consigo entender que ele reconheceu esse lado assassino dele, esse lado onde ele quer matar e ele quer fazer isso, ao invés de ficar lá se vitimizando, de querer justificar o que ele fez ou porque ele fez. Então, eu acho que ele vai trazer esse lado mais insano nessa próxima temporada dele, de eu vou fazer, eu fiz, e é isso, eu queria, e é assim que eu vou ocultar, e é assim que eu vou executar, e é assim que eu vou matar. Então eu acho que vai ficar tudo mais obscuro, vamos dizer, porque nas outras temporadas, inclusive, nessas pessoas mais jovens, a gente percebia uma empatia maior, né? Dele tentar ajudar essas pessoas de uma certa forma, ou ter soltado algumas pessoas. E era pra ele ter tido isso com a Nadia. E você percebe que ele foi muito frio com a Nadia. Muito frio e calculista, assim. Então, você percebe que ele foi perdendo muito desse negócio de querer ser bonzinho, de querer, de certa forma, agradar e passar, tipo, a imagem de que, no fundo, ele é uma boa pessoa, né? Então, você percebe... Acho que a Kate trouxe um pouco dessa frieza pra ele, de você assim, se aceita e vamos lá, né? E essa temporada também trabalhou muito isso. Então, talvez, de certa forma, na próxima temporada, talvez isso vai ser mais elaborado e as coisas vão ser mais obscuras. E aí eu vou gostar. Mas eu acho que a série já tem mesmo que começar a caminhar pro fim. Porque é muito disso, né? De você esticar demais uma coisa, essa coisa ir perdendo a qualidade e acabar terminando de uma forma horrorosa ou cancelada sem fim, porque perdeu a audiência. Então, eu prefiro muito que as coisas se acabem na sua glória, mas acabem muito bem feito, do que se estique e perca a qualidade. Então, eu espero que nessa próxima temporada seja isso, ele tenha um embate maior com as outras pessoas, que ele consiga ser mais desafiado, só que, consequentemente, ele vai estar mais
ciente dos atos dele, ele vai querer fazer esses atos, então as coisas vão ser mais bem executadas e talvez a gente goste, né, falando de mim, né, talvez eu goste mais dele. Então eu acho que vai ser uma temporada muito boa, se bem aproveitada pelos ganchos que foi dados, e é perfeito pra se acabar e se finalizar a série. Seja ele ficando isento e bem, seja ele se ferrando. Claro que eu prefiro que ele se ferre, mas também se ele acabar a série bem, mérito dele, ele também é esperto pra caramba, então eu também não ficaria brava. E é isso, mas que caminhem para um fim. E agora eu quero saber de vocês. Vocês concordaram com alguma coisa que eu disse, tudo que eu disse, com nada que eu disse? Comentem aqui, como eu venho dizendo, é sempre um prazer poder interagir com vocês, saber a opinião de vocês sobre os conteúdos que eu trago aqui, seja do formato, se vocês estão gostando, se vocês concordam comigo, se vocês querem algum conteúdo diferente ou querem que eu fale sobre algo diferente, que se eu não tiver assistido, eu posso me propor assistir e trazer esse conteúdo pra vocês, então não deixem de comentar. Não deixem também de clicar no gostei, se vocês gostaram, é claro, e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito, de divulgar pro amiguinho. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem ficado até o fim. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.